3 sinais claros de que o Espírito Santo está agindo em você. Você já sentiu aquele calor inexplicável no peito durante uma oração? Ou teve um impulso repentino de perdoar alguém que você jurou nunca perdoar? Talvez você tenha experimentado uma paz profunda no meio de uma tempestade que deveria te destruir e ficou se perguntando: será que isso é real? Será que o Espírito Santo realmente está trabalhando em mim? Hoje, neste exato momento, milhões de cristãos ao redor do mundo vivem uma crise silenciosa. Eles frequentam igrejas, leem a Bíblia, fazem orações fervorosas, mas no fundo do coração existe uma dúvida corrosiva. Como eu sei que não estou apenas me enganando? Como posso ter certeza de que o Espírito Santo está realmente presente na minha vida e não apenas nas minhas emoções ou imaginação? Essa dúvida não é sinal de fraqueza espiritual. Na verdade, ela pode ser o início de algo extraordinário. Porque quando você começa a questionar a autenticidade da sua experiência com Deus, você está, paradoxalmente, se aproximando de uma verdade profunda que pode transformar completamente sua jornada de fé. Meu nome é João e nos próximos minutos vou compartilhar com você 3 sinais inconfundíveis, não baseados em emoções passageiras ou experiências subjetivas, mas em evidências bíblicas sólidas e transformações concretas que revelam a presença ativa do Espírito Santo em sua vida. Esses não são sinais místicos ou experiências reservadas apenas para líderes religiosos e santos. São marcas reais, verificáveis, que qualquer pessoa genuinamente tocada pelo Espírito Santo pode identificar em sua própria história. E quando você terminar de assistir este vídeo, você não terá apenas conhecimento teológico. Você terá um mapa claro para discernir a voz de Deus na sua vida. Mas preciso te alertar. Este conteúdo vai desafiar algumas crenças populares sobre espiritualidade cristã. Vai confrontar a ideia romântica de que a presença de Deus se resume a arrepios e experiências emocionais intensas. E vai te mostrar que os verdadeiros sinais da ação do Espírito Santo são muito mais profundos, muito mais transformadores e, às vezes, muito mais desconfortáveis do que você imagina. Então, se você está pronto para uma jornada de descoberta autêntica, se você quer parar de viver uma fé superficial baseada em aparências e mergulhar na realidade poderosa do Espírito Santo trabalhando em você, fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode ser o divisor de águas entre uma vida cristã medíocre e uma existência verdadeiramente transformada pelo poder de Deus. Antes de revelar os 3 sinais, preciso compartilhar algo crucial com você. Algo que a maioria dos pregadores não tem coragem de dizer, mas que pode ser a chave para você finalmente entender sua própria experiência espiritual. A verdade é esta: o Espírito Santo não age da mesma forma em todas as pessoas. E essa realidade incomoda muitos cristãos que buscam uma fórmula mágica, uma experiência padronizada que prove definitivamente que Deus está presente. Pense comigo por um instante. Quando Jesus descreveu o Espírito Santo em João 3:8, ele disse: "O vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito." Você captou a profundidade dessa analogia? O vento é real, mesmo que invisível. Você não o vê, mas percebe seus efeitos. As folhas que dançam, a cortina que se move, o frio que toca sua pele. Da mesma forma, o Espírito Santo é real, soberano e incontrolável. Ele não se conforma às nossas expectativas ou cronogramas. E aqui está o primeiro grande equívoco que impede milhares de cristãos de reconhecerem a ação de Deus em suas vidas. Eles procuram pelos sinais errados. Deixe-me explicar. Crescemos ouvindo sobre manifestações espetaculares.
pessoas que caem no chão durante orações, que falam em línguas de forma estática, que têm visões sobrenaturais. E não estou dizendo que essas experiências não sejam legítimas. Algumas são genuinamente do Espírito Santo. Mas aqui está a questão perturbadora que poucos têm coragem de enfrentar. E se o Espírito Santo estiver agindo poderosamente em você, através de sinais silenciosos, discretos, que você tem ignorado completamente porque não são espetaculares o suficiente? Em Romanos 8, 14 e 16, Paulo escreve algo revolucionário. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você percebe o que Paulo está dizendo? O testemunho do Espírito não é necessariamente um evento dramático. É uma certeza interior, profunda, inabalável. É uma transformação de identidade que muda como você vê a si mesmo, a Deus e ao mundo ao seu redor. Se este conteúdo está tocando seu coração de alguma forma, deixe seu like agora. Isso me mostra que você está ressoando com essa mensagem e me ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Agora, deixe-me compartilhar uma história real que ilustra perfeitamente o que estou tentando comunicar. Há alguns anos, conheci uma mulher chamada Ana. Ela frequentava a igreja há mais de uma década, participava de todos os cultos, estava envolvida em ministérios, mas vivia atormentada pela sensação de que Deus estava distante. Ela via outros cristãos tendo experiências poderosas e se sentia espiritualmente inferior, como se houvesse algo errado com ela. Ana orava pedindo sinais dramáticos. Queria sentir arrepios, ter visões, falar em línguas de forma sobrenatural. Mas nada espetacular acontecia. E isso a levava a questionar constantemente sua salvação e sua relação com Deus. Até que um dia, durante uma conversa profunda, fiz a Ana 3 perguntas simples. Você é a mesma pessoa de quando começou a seguir Jesus? Ela pausou. Não, respondeu pensativa. Eu era amarga, cheia de ressentimentos. Hoje sou capaz de perdoar. Você ainda deseja as mesmas coisas que desejava antes? Novamente uma pausa. Não. Meus valores mudaram completamente. Coisas que eu achava importantes agora parecem vazias. E quando você está diante de uma escolha difícil, o que guia sua decisão? Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sempre me pergunto, o que agradaria a Deus? Não consigo mais tomar decisões pensando apenas em mim. Você entende o que aconteceu naquele momento? Ana finalmente reconheceu que o Espírito Santo não estava ausente. Ele estava operando de forma profunda e transformadora, reconstruindo seu caráter, renovando sua mente, redirecionando seus desejos. Tudo isso sem fogos de artifício emocionais. E aqui está a verdade que pode libertar você hoje. Talvez você esteja tão obcecado em procurar os sinais que a cultura cristã popular ensinou você a valorizar, que está completamente cego para a obra real, substancial e duradoura que o Espírito Santo já está realizando em você. Porque a pergunta não deveria ser, por que não tenho experiências espetaculares? A verdadeira pergunta é, estou sendo transformado à imagem de Cristo? E isso nos leva a um paradoxo fascinante que vamos explorar nos próximos minutos. Os sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo são frequentemente os mais sutis. São como sementes plantadas profundamente na terra, invisíveis por um tempo, mas com potencial de produzir árvores gigantescas. Então me responda com sinceridade, mesmo que apenas em seu coração. Você está procurando pela obra de Deus ou pelos aplausos dos homens?
Você quer a transformação genuína que vem do Espírito ou apenas a emoção passageira que impressiona os outros? Porque a resposta para essa pergunta determinará se você será capaz de reconhecer os 3 sinais que estou prestes a revelar. Sinais que, quando compreendidos corretamente, não deixarão nenhuma dúvida sobre a presença ativa e transformadora do Espírito Santo em sua vida. Agora vamos mergulhar em algo extraordinário. Algo que tem o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre espiritualidade cristã autêntica. Mas antes de revelar os 3 sinais específicos, preciso estabelecer o fundamento. Porque sem esse alicerce, você pode entender os sinais intelectualmente, mas perder completamente sua aplicação prática em sua vida. Veja bem, em Gálatas 5:22-23, Paulo apresenta o que conhecemos como os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os resultados visíveis da obra interior do Espírito Santo. Mas aqui está algo fascinante que raramente é ensinado. Paulo não diz frutos no plural em grego. Ele usa a palavra fruto no singular. Isso significa que essas características não são 9 opções separadas que você pode escolher algumas e ignorar outras. São facetas de uma única realidade: a natureza de Cristo sendo formada em você. É como um diamante com múltiplas faces. Quando você olha de um ângulo, vê o amor. De outro, vê a paz. De outro ainda, vê o domínio próprio. Mas é o mesmo diamante, a mesma essência cristocêntrica sendo manifestada de formas diferentes, dependendo da situação. E isso nos leva a uma verdade profunda. O Espírito Santo não está interessado em te dar apenas experiências religiosas. Ele está comprometido com um projeto muito mais ambicioso: te transformar radicalmente, de dentro para fora, até que você se torne uma expressão viva de Cristo no mundo. Pense na magnitude dessa realidade. O Deus que falou e trouxe o universo à existência, que separou o Mar Vermelho, que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo poder está disponível para você. Não apenas para te fazer sentir bem aos domingos, mas para reconfigurar completamente a estrutura da sua identidade. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que buscam espiritualidade autêntica, não apenas religiosidade superficial. Agora, antes de revelar os 3 sinais, quero que você entenda algo crucial sobre como o Espírito Santo opera. Em João 16:8, Jesus diz algo surpreendente sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitos interpretam isso como condenação, mas é exatamente o oposto. A palavra grega para convencer aqui é elegcho. Significa expor, trazer à luz, tornar evidente. Não é condenação destrutiva, é iluminação transformadora. O Espírito Santo age como um cirurgião espiritual, identificando precisamente o que precisa ser removido e curado em você. E aqui está o que isso significa praticamente. Quando o Espírito Santo está verdadeiramente ativo em sua vida, você experimentará desconforto. Não o desconforto da culpa tóxica ou da vergonha paralisante, mas o desconforto produtivo do crescimento. É como exercitar um músculo que você nunca usou. Dói, é difícil, você quer parar. Mas é exatamente esse desconforto que produz força. Da mesma forma, quando você sente o Espírito Santo te confrontando com áreas não redimidas da sua vida, esse desconforto não é sinal de ausência de Deus, é sinal de sua presença ativa. Deixe-me dar um exemplo concreto. Imagine que você está habituado a falar mal dos outros. É algo tão natural para você que você nem percebe que está fazendo.
É parte da cultura do seu ambiente, da forma como você foi criado. Mas então, de repente, no meio de uma conversa onde você está prestes a fazer um comentário depreciativo sobre alguém, algo para. É como se uma mão invisível tocasse seu ombro. Você sente um desconforto interno, uma consciência aguda de que aquilo não está certo. Esse momento de pausa, essa consciência súbita, esse é o Espírito Santo agindo. Ele está expondo um padrão de comportamento que precisa ser transformado. E o que você faz a seguir determinará se você está cooperando com sua obra ou resistindo a ela. Agora, imagine que isso não acontece apenas uma vez, mas repetidamente. E não apenas com fofoca, mas com orgulho, com impaciência, com julgamento. Você começa a perceber padrões em seu comportamento que antes eram completamente invisíveis para você. Isso é o Espírito Santo fazendo o que apenas Ele pode fazer, te dando olhos para ver sua própria alma. E embora seja desconfortável, é também incrivelmente esperançoso. Porque você não pode transformar o que não consegue ver. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo descreve esse processo de forma linda. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você percebe a sequência? Contemplar, transformar, glorificar. Não é instantâneo, é progressivo, é glória cada vez maior. É um processo contínuo de se tornar mais parecido com Cristo. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Esse processo de transformação não é apenas para sua própria santificação. Tem um propósito muito maior. Em Efésios 2:10, Paulo revela, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você entende o que isso significa? O Espírito Santo te transforma, não apenas para te fazer sentir melhor consigo mesmo, mas para te capacitar a cumprir um propósito específico que Deus planejou para você antes mesmo de você nascer. Cada área de transformação em sua vida está conectada a uma missão futura. Cada defeito de caráter que o Espírito Santo está trabalhando em você hoje é porque você precisará desse caráter fortalecido amanhã para cumprir o que Deus preparou para suas mãos fazerem. Isso muda completamente a forma como você encara as lutas espirituais, não é? Você não está apenas tentando ser uma pessoa melhor. Você está sendo preparado, equipado, refinado para um propósito eterno. E é nesse contexto, entendendo que o Espírito Santo é tanto transformador quanto preparador, que os 3 sinais que estou prestes a revelar farão todo sentido. Porque esses sinais não são apenas indicadores passivos de que Deus está presente. São marcadores ativos de que você está em processo de ser moldado para algo extraordinário. Então prepare seu coração, abra sua mente, porque o que vem a seguir pode muito bem ser a confirmação que sua alma tem ansiado, ou o despertar que seu espírito tem desesperadamente precisado. Os 3 sinais claros de que o Espírito Santo está agindo em você estão prestes a ser revelados. E quando você os reconhecer em sua própria história, nunca mais duvidará da presença ativa de Deus, transformando você de dentro para fora. Você está pronto? Chegou o momento. Os 3 sinais inconfundíveis de que o Espírito Santo está verdadeiramente agindo em você. Primeiro sinal: você está desenvolvendo uma sensibilidade crescente ao pecado, mas não paralisante. Aqui está algo que choca muitos cristãos. Quanto mais perto você está de Deus, mais consciente você se torna de suas próprias falhas. Parece contraditório, mas é exatamente assim que o Espírito Santo opera. Pense em como funciona a luz. Quando você entra em uma sala escura, não consegue ver a sujeira. Mas quando você acende a luz,
De repente, cada mancha, cada partícula de poeira se torna visível. A luz não criou a sujeira, ela simplesmente a revelou. Da mesma forma, o Espírito Santo é a luz de Deus em você. Quanto mais ele habita em você, mais ele expõe áreas que precisam de limpeza, cura e transformação. E isso pode ser inicialmente desconcertante. Você pode se perguntar, por que estou lutando mais com tentações agora do que antes? Por que estou mais consciente dos meus pensamentos impuros, meus motivos egoístas, minha hipocrisia? A resposta pode surpreender você, porque o Espírito Santo está fazendo o seu trabalho. Ele está te despertando espiritualmente. E consciência espiritual significa que você não pode mais viver no piloto automático moral. Mas isso é absolutamente crucial. Essa consciência não te paralisa em culpa, não te faz sentir que você é um caso perdido, não te afasta de Deus em vergonha. Ao contrário, ela te impulsiona em direção a Deus em arrependimento saudável. Há uma diferença gigantesca entre culpa condenatória, que vem do inimigo, e convicção transformadora, que vem do Espírito Santo. A culpa diz: você é um fracasso, você nunca vai mudar, você não merece o amor de Deus. A convicção diz: isso não condiz com quem você é em Cristo. Você foi criado para mais, venha, vamos corrigir isso juntos. Em João 8, quando a mulher apanhada em adultério é trazida a Jesus, ele não a condena. Ele a protege dos acusadores e então diz algo poderoso: vá e não peques mais. Não é você é terrível, mas você é capaz de mais. Quando o Espírito Santo te convence de pecado, ele simultaneamente te oferece o poder para superá-lo. Não é apenas diagnóstico, é diagnóstico com a cura embutida. Então, se você tem percebido que sua consciência está mais sensível, que você nota coisas em seu comportamento que antes passavam despercebidas, que você se arrepende mais rapidamente quando erra, isso não é sinal de retrocesso espiritual. É sinal de que o Espírito Santo está ativamente te refinando. Segundo sinal, suas motivações estão mudando de externas para internas. Este é talvez o sinal mais profundo e revolucionário da presença do Espírito Santo. Quando você começa sua jornada cristã, sua obediência é frequentemente motivada por fatores externos. Você faz a coisa certa porque tem medo de punição, ou porque quer a aprovação dos outros, ou porque é o que se espera de você. Você ora porque deveria. Você serve porque é assim que os bons cristãos agem. Você dá porque as pessoas vão pensar mal se eu não der. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente em você, algo extraordinário acontece. Você começa a fazer as coisas certas porque genuinamente quer fazê-las. Não por obrigação, mas por desejo transformado. Em Ezequiel 36, 26, 27, Deus promete: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Você vê a promessa? Os levarei a agirem. Não é coerção forçada, é transformação de desejo. O Espírito Santo não apenas te diz o que fazer, ele muda o que você quer fazer. É como quando você era criança e odiava brócolis. Seus pais te forçavam a comer. Você obedecia externamente, mas internamente você detestava. Mas então, à medida que você cresce e seus gostos amadurecem, você começa a genuinamente apreciar brócolis. Ninguém precisa te forçar mais. Você escolhe comê-lo porque você quer. Da mesma forma, o Espírito Santo amadurece seus gostos espirituais. Coisas que você fazia por obrigação religiosa começam a se tornar desejos autênticos do seu coração. Você não ora apenas porque deve. Você ora porque sente falta da comunhão com Deus quando não ora. Você não perdoa apenas porque Jesus mandou.
Você perdoa porque reconhece que guardar rancor está te destruindo e você genuinamente quer liberdade. Você não serve apenas por obrigação, você serve porque descobriu a alegria profunda de ser útil no reino de Deus. Isso não significa que você nunca mais lutará com obediência. Significa que a luta mudou de natureza. Antes, você lutava externamente, fazer o certo apesar de não querer. Agora, você luta internamente, sua nova natureza em Cristo versus seus velhos hábitos. E essa mudança é evidência inegável de que o Espírito Santo está te regenerando de dentro para fora. Se essa mensagem está ressoando em você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser o instrumento de Deus para trazer clareza espiritual à vida de outra pessoa. Terceiro sinal: você está desenvolvendo um amor sobrenatural por pessoas que você naturalmente não amaria. Este é o sinal mais radical e inconfundível. E é também o mais desafiador. Jesus foi extremamente claro em João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não disse se vocês falarem em línguas. Não disse se vocês fizerem milagres. Disse se vocês se amarem. Mas aqui está o problema. Amor verdadeiro, amor ágape, é impossível por esforço humano. Especialmente quando se trata de pessoas difíceis, pessoas que te machucaram, pessoas que são radicalmente diferentes de você. Você pode forçar polidez, pode fingir tolerância, mas não pode fabricar amor genuíno. É simplesmente impossível pela força de vontade. É por isso que Jesus disse em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, literalmente nada. E amor sobrenatural definitivamente está na categoria de impossível humanamente. Mas quando o Espírito Santo habita em você, algo sobrenatural acontece. Você começa a ver pessoas através dos olhos de Deus. Começa a sentir compaixão por pessoas que antes você julgava. Começa a ter paciência com pessoas que te irritavam profundamente. Não porque você se tornou uma pessoa naturalmente mais gentil, embora isso possa acontecer, mas porque o próprio amor de Deus está sendo derramado em seu coração através do Espírito Santo. Romanos 5:5 confirma: Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deixe-me dar um exemplo prático. Imagine que há alguém em sua vida que te feriu profundamente, traiu sua confiança, falou mal de você, causou dor real. Naturalmente, você sentiria ressentimento. Seria justificável. Ninguém te culparia por guardar distância dessa pessoa. Mas então, inesperadamente, você começa a sentir algo diferente. Não que a dor desapareça instantaneamente, mas junto com a dor, surge uma compaixão estranha. Você começa a ver aquela pessoa não apenas como seu ofensor, mas como alguém quebrado, ferido, que precisa da graça de Deus tanto quanto você. Você se pega orando por essa pessoa. Não orações de julgamento. Deus, mostra a ela como ela errou, mas orações genuínas de bem. Deus, cure as feridas dela. Traga redenção à vida dela. E então, o impossível acontece. Você é capaz de perdoar. Não um perdão superficial de palavras vazias, mas um perdão profundo que realmente libera a pessoa da sua dívida emocional. Isso não é você. Isso é o Espírito Santo operando através de você. Ou considere outro cenário. Você se pega genuinamente preocupado com pessoas que não fazem parte do seu círculo natural. Você sente compaixão pelos pobres, pelos marginalizados, pelas pessoas que a sociedade descartou. Você não está fazendo isso para ganhar pontos espirituais ou para parecer virtuoso. Há um verdadeiro peso no seu coração pelas situações delas. Você é movido à ação, não por obrigação religiosa, mas por amor autêntico. Mais uma vez, isso não é humanamente natural. É sobrenaturalmente implantado pelo Espírito Santo. E aqui está a parte mais incrível.
Quanto mais você coopera com essa obra do Espírito, quanto mais você escolhe amar quando não sente, perdoar quando dói, servir quando é inconveniente, mais o Espírito Santo amplifica essa capacidade em você. É como um músculo espiritual. Quanto mais você usa, mais forte fica. E, eventualmente, coisas que pareciam impossíveis se tornam sua nova normalidade. Então aqui estão os 3 sinais. 1. Sensibilidade crescente ao pecado, sem paralisia de culpa. 2. Motivações, mudando de externas para internas. 3. Amor sobrenatural por pessoas que você naturalmente não amaria. Se você está experimentando, mesmo que seja o início desses sinais em sua vida, deixe-me te dizer algo com absoluta convicção. O Espírito Santo está trabalhando em você, poderosamente, transformadoramente, eternamente. Você não é um caso perdido. Você não está espiritualmente estagnado. Você está em processo. E o processo, por mais desconfortável que às vezes seja, é evidência da presença ativa de Deus moldando você à imagem de Cristo. Mas agora surge a pergunta crucial. O que você faz com essa revelação? Chegamos a um momento crucial, um momento de decisão. Você acabou de receber clareza sobre como o Espírito Santo opera. Você identificou sinais em sua própria vida que talvez tenha ignorado ou interpretado erradamente. Mas conhecimento sem aplicação é meramente informação. E Deus não está interessado em te fazer mais informado. Ele quer te fazer mais transformado. Então, deixe-me fazer algumas perguntas profundas que somente você pode responder. Quando você olha honestamente para a sua vida nos últimos meses ou anos, você consegue identificar áreas de transformação real? Não perfeição, mas direção? Não chegada, mas progresso? Você está se tornando menos crítico e mais compassivo? Menos ansioso e mais confiante em Deus? Menos egoísta e mais generoso? Se a resposta é sim, mesmo que seja um sim pequeno, comemorativo, hesitante, celebre isso. Não com orgulho arrogante, mas com gratidão profunda, porque essa transformação não é obra sua, é obra do Espírito Santo em você. E se você está pensando, eu não vejo nenhuma dessas mudanças em mim, não sinto o Espírito Santo, talvez eu não seja realmente salvo, pare. Primeiro, entenda que sensibilidade espiritual se desenvolve ao longo do tempo. Um bebê não percebe todas as nuances da fala humana imediatamente. Mas com o tempo, à medida que escuta e aprende, ele desenvolve compreensão sofisticada. Da mesma forma, sua capacidade de discernir a obra do Espírito Santo se aprofunda com o tempo e com a prática espiritual consistente. Segundo, o fato de você estar assistindo este vídeo, de estar buscando clareza sobre a presença de Deus em sua vida, já é evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Pessoas espiritualmente mortas não têm fome espiritual. Pessoas sem o Espírito não anseiam por Deus. O próprio desejo que trouxe você até aqui é plantado por Deus. Você não o escolheu primeiro. Ele te escolheu primeiro e agora Ele está te despertando para realidades espirituais mais profundas. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve com confiança: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você entende a magnitude dessa promessa? Deus não começa e abandona. Ele não inicia e desiste. Se Ele começou algo em você, Ele terminará. Sua parte não é gerar a transformação. Isso é trabalho do Espírito Santo. Sua parte é cooperar, é permanecer, é não desistir no meio do processo. E aqui está algo que preciso te dizer com toda clareza, com todo amor. O processo de transformação espiritual é frequentemente desconfortável, às vezes doloroso, e raramente acontece no cronograma que você gostaria. Deus não está com pressa. Ele está interessado em profundidade, não em velocidade.
Ele está comprometido com qualidade, não com aparências. Pense em como um escultor trabalha. Ele não transforma mármore em obra-prima com um único golpe. São milhares de pequenos golpes, cada um removendo apenas um fragmento de pedra. Mas cada golpe é intencional. Cada remoção revela mais da imagem que sempre esteve dentro da pedra, esperando para ser libertada. Da mesma forma, o Espírito Santo está esculpindo você. Cada provação que não te destruiu, mas te fortaleceu. Cada tentação que você resistiu, mesmo que por um fio. Cada vez que você escolheu perdoar quando era mais fácil guardar rancor. Cada momento em que você orou quando não sentia vontade. Todos esses são golpes do cinzel divino, removendo o que não pertence a você, revelando a imagem de Cristo que está sendo formada em você. E aqui está a promessa que deve sustentar você nos dias difíceis, nas noites escuras da alma, nos momentos em que você questiona tudo. Deus é fiel. Ele não falha. E o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas deixe-me ser transparente com você sobre algo que muitos pregadores evitam mencionar. Sua cooperação com a obra do Espírito Santo requer escolhas intencionais diárias. Não é suficiente apenas reconhecer os sinais. Você precisa responder a eles. E responder significa, primeiro, criar espaços intencionais para ouvir o Espírito Santo. Isso significa silenciar o barulho da vida moderna, as redes sociais intermináveis, as notícias 24 horas, as distrações constantes e criar momentos de quietude onde você pode genuinamente ouvir a voz de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de informações. É o meio primário através do qual o Espírito Santo fala com você. Quando você lê as Escrituras não como tarefa religiosa, mas como encontro com Deus vivo, o Espírito Santo usa essas palavras para iluminar sua mente, confrontar seu coração e transformar sua perspectiva. Segundo, responder à convicção com ação imediata. Quando o Espírito Santo te mostra algo que precisa mudar, não procrastine, não negocie, não espere até se sentir pronto. Aquele relacionamento tóxico que você sabe que precisa terminar. Aquele hábito destrutivo que você continua justificando, aquele perdão que você tem adiado. A melhor hora de obedecer era ontem, a segunda melhor hora é agora. Obediência tardia ainda é desobediência disfarçada de prudência. Terceiro, cercar-se de pessoas que também estão buscando crescimento espiritual genuíno. Hebreus 10, 24 e 25 nos instrui a considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Você não pode cultivar fogo espiritual em isolamento. Você precisa de comunidade. Não comunidade superficial de sorrisos de domingo, mas comunidade profunda, onde você pode ser honesto sobre suas lutas, onde outros podem te desafiar em amor, onde você pode crescer coletivamente. E aqui está algo crucial. O Espírito Santo não te transforma para te fazer feliz, embora a verdadeira alegria seja um subproduto. Ele te transforma para te fazer útil. Cada área de crescimento em sua vida está preparando você para um propósito maior. As lutas que você está enfrentando hoje estão te equipando para ajudar alguém que enfrentará lutas similares amanhã. Paulo escreve em 2 Coríntios 1, 3, 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você vê o ciclo? Deus te consola não apenas para te fazer sentir melhor, mas para te capacitar a consolar outros. Sua dor tem propósito, sua transformação tem missão. Então, enquanto você reconhece a obra do Espírito Santo em você,
Também reconheça que você está sendo preparado para algo maior do que você mesmo. Você está se tornando parte da estratégia de Deus para redimir o mundo. Deixe-me compartilhar uma última história com você. Há uma antiga lenda sobre um homem que encontrou uma borboleta lutando para sair de seu casulo. Vendo o esforço intenso, ele decidiu ajudar. Com delicadeza, cortou o casulo, libertando a borboleta. Mas algo estava errado. A borboleta tinha o corpo inchado e asas enrugadas. Ela nunca voou. Morreu logo depois. O que o homem não sabia é que a luta para sair do casulo é essencial. É através dessa luta que os fluidos do corpo da borboleta são forçados para as asas, dando-lhes a força necessária para voar. Sem a luta, sem a pressão, sem o processo difícil, não há capacidade de voo. Sua vida espiritual funciona da mesma forma. As lutas que você está enfrentando, as pressões que você está experimentando, o desconforto do crescimento, tudo isso não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que Ele está te preparando para voar. O Espírito Santo não te remove das dificuldades prematuramente, porque Ele sabe que você precisa delas para desenvolver força espiritual. Ele está mais comprometido com seu crescimento do que com seu conforto. E um dia, quando você olhar para trás, você verá que cada provação que parecia insuperável, na verdade, foi um presente disfarçado. Cada momento em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu pela força do Espírito Santo, construiu em você uma fé inabalável. Então, minha mensagem final para você é esta: confie no processo, mesmo quando não entender, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer que nada está mudando. O Espírito Santo está trabalhando em você, através de você, por você, e Ele não parará até que a obra esteja completa. Você é amado com amor eterno, você é escolhido com propósito divino. E você está sendo transformado dia após dia, de glória em glória, à imagem daquele que te chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não desista, não pare, não se conforme com mediocridade espiritual quando Deus está te oferecendo transformação radical. O melhor da sua jornada ainda está por vir, e o Espírito Santo estará com você a cada passo do caminho. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, eu preciso que você faça algo importante agora mesmo. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas para ajudar o canal a crescer, embora isso seja importante. É para enviar uma mensagem clara de que você está buscando conteúdo espiritual profundo e autêntico, não apenas entretenimento religioso superficial. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que querem crescer genuinamente em sua fé, que não têm medo de fazer perguntas difíceis e que estão dispostas a serem transformadas pelo Espírito Santo. Você pertence a essa comunidade. Terceiro, e talvez o mais importante, compartilhe este vídeo. Pense em alguém que você conhece que está lutando com dúvidas sobre sua vida espiritual. Alguém que está questionando se Deus realmente está presente. Alguém que precisa dessa confirmação de que o Espírito Santo está verdadeiramente trabalhando. Você pode ser o instrumento de Deus para levar esperança a essa pessoa hoje. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. O Espírito Santo pode usar isso para mudar completamente a trajetória espiritual de alguém. E agora, minha pergunta final para você. Qual dos 3 sinais mais ressoou com você? Você está experimentando sensibilidade crescente ao pecado? Suas motivações estão mudando? Você está desenvolvendo amor sobrenatural? Deixe um comentário abaixo, não apenas para mim, mas para os milhares de outras pessoas que vão assistir este vídeo. Seu testemunho pode encorajar alguém que está começando sua jornada. Sua história pode ser a confirmação que outro cristão precisa ouvir hoje.
Este canal existe para equipar você com verdade bíblica profunda, para desafiar você a crescer além da superficialidade religiosa e para celebrar a obra transformadora do Espírito Santo em sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo em como cultivar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Até lá, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, o Espírito Santo está em você, e a melhor versão de quem você está se tornando ainda está sendo revelada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Deus abençoe você. E até breve.